Um bom dia com Cristo. Que Deus continue abençoando a você e a sua família. Outra vez estamos chegando à sua casa para estarmos estudando a Palavra de Deus, a Escola Bíblica Dominical. Hoje são 31 de maio do ano 2020 e nós hoje teremos uma lição bíblica voltada para os jovens, considerando que até aqui nós ainda não havíamos oportunizado a classe dos jovens, ou beneficiado a classe dos jovens, alcançado os jovens com a sua respectiva lição. Nós vamos fazer uma oração em seguida e estaremos chamando o nosso querido irmão Diego, que estará louvando ao Senhor nosso Deus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pela noite que tu concedestes a todos nós. Ó Deus, como é bom despertar em paz, como é bom, Senhor, poder ter a liberdade de te servir. Que nós, Senhor, não experimentemos jamais perder, Senhor, esta liberdade conquistada por ti lá no Calvário. E que nós, ó Deus, pela tua misericórdia, temos usufruído. Em nome do teu Filho Jesus, ó Deus amado, que nesta manhã nós estejamos sendo ainda mais edificados, conforme tem sido nas manhãs de domingo, através do estudo da tua palavra na Escola Bíblica Dominical, através, Senhor, de live. Nós te louvamos por podermos chegar até aos nossos irmãos e como instrumento teu poder levar, Senhor, essa palavra aos seus corações. Que haja reverência e que estejamos abertos, ó Pai, para que possamos guardar essa palavra em nossas mentes, em nossos corações, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso é, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes.
Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém, pastor. O tema da lição para que iremos estudar com os jovens é a lição de número 9, que é da data do dia de hoje. O tema da revista dos jovens ele está tratando diretamente com a questão o tempo de conquistas, fé e obediência no livro de Josué. Então, nesse trimestre, está sendo estudado na classe dos jovens o livro de Josué. Então, aí vai desde do início da sua jornada, que é o livro do livro de Josué, ele faz toda essa... traz essas informações dentro do livro, então está sendo estudado. Então, é de grande valia para os jovens compreender que Josué foi um jovem promissor que, na época, iniciou-se como servo de Moisés, e assim por diante, até que foi consagrado. E ele teve um encontro com Deus, toda aquela questão, participou de grandes batalhas, Josué, e ele foi um dos espias que foi até a cidade, enviado por Moisés. Então ele teve um certo contexto, ele teve uma história dentro do povo dos judeus. O tema da lição, que é hoje a número 9, ele fala sobre o seguinte: os gibeonitas enganam Josué. O tema da lição ele vai estar lá em Josué 9, de 1 a 6, 15 a 6. Então eu vou colocar a leitura bíblica para os irmãos, para que eles possam acompanhar. Está aí o direcionamento da lição. Então, o objetivo de fato que iremos entender e compreender, vou tentar ser sucinto, nós temos aqui praticamente uns 20 a 30 minutos, então eu vou tentar ser sucinto, né, nessa lição, falar um pouco sobre os gibeonitas, de que forma eles enganaram Josué. Então, o objetivo, de fato, dessa lição é conhecer os inimigos que se uniram contra o povo de Deus naquela época. E também a astúcia dos gibeonitas, de que forma eles enganaram o Josué, e como o juiz e a misericórdia de Deus atuaram nesse episódio, né? Então, iremos trazer essa narrativa. As notícias, então, tudo se deu início nesse contexto, foi quando se deu a notícia a respeito da vitória sobre Jericó e sobre a Batalha de Ai. Então, espalharam rapidamente naquela época, isso porque Josué já liderava ali o povo de Israel, então se espalhou rapidamente sobre os reinos e aquelas cidades, aqueles povos vizinhos, e motivou os gibeonitas a ficar bastante preocupados, com receio de que eles, de certa forma, poderiam ser esmagados, ser aniquilados pelo povo de Israel. Então, eles sabiam que seriam os próximos a ser atacados pelo exército dos israelitas. Então, com isso, com o medo que os gibeonitas, eles desenvolveram um plano articuloso contra o povo de Deus. Mas que plano foi esse que eles desenvolveram contra o povo de Deus? Então, a gente vai discorrer aqui na lição, falar que plano foi esse, de que forma eles se articularam para enganar um general, que Josué é um general experiente de guerra, já tinha conhecimento, tinha ido para várias batalhas, e como é que ele se deixou enganar pelo povo? Então, é bastante interessante esse contexto. Então, o primeiro fato foi, de fato, os inimigos, né? Os inimigos eles começaram a se unir contra Israel. Então, o livro de Josué ele teve início com essas notícias, vitória dos hebreus sobre os habitantes ali vizinhos daqueles povos circunvizinhos a Israel. Diante da vitória do povo de Deus, então, os reis aqueles reis que estavam além do Jordão, nas montanhas, nas campinas,
em todo o grande mar. Isso está lá no verso 1 de Josué, no capítulo 9. Então, eles se uniram. Então, os próprios os judeus, eles já sabiam que esses povos eles eram desunidos. Além de serem desunidos, eles tinham as suas fortificações, seus castelos eram bastante fortalecidos. Interessante também perceber dentro dessa questão da história que aqueles povos eles não eram unidos, então eles tinham essa vertente que eles não eram unidos. Então era um ponto fraco que já foi percebido lá na época que os espias foram espiar a terra, então eles perceberam essa situação. Então, trazendo para o nosso dia a dia da igreja, então a igreja do Senhor igualmente passa pelos mesmos problemas, o inimigo sempre vem tentar para desequilibrar através da obra de Deus. Então, ali os inimigos não eram poucos inimigos que Israel tinha, né? Certamente a quantidade de guerreiros ali, se fosse unir aquelas guarnições, aquelas coligações, eles iam facilmente superar o número que o Israel tinha de soldados, né? de combatentes. Mas não importava o tamanho do exército se reunir na coligação, pois tinha um fator muito importante, crucial nesse contexto, porque Deus estava ao lado do povo de Deus. Então, se Deus estava ao lado de Deus, então poderia juntar batalhões e batalhões de exércitos para tentar destruir Israel, mas eles não tinham esse poder. O outro também que podemos ver também, que é o mal, ele atua em várias frentes, né? Além dos inimigos serem numerosos, então percebemos o quê? Que a inveja, houve uma inveja dos inimigos por conta das vitórias de Israel. E outra questão também, a questão dos inimigos, eram numerosos, não eram poucos inimigos que Israel tinha. E a outra questão era o mal. O mal ele atuava em várias frentes. Os cananeus se juntavam para combater Israel em todo modo ardiloso, mentiroso. E Josué, ou seja, também nós também, se quisermos vencer o mundo, a carne, o inimigo, precisamos ter essa questão da vigilância. Temos que vigiar em relação a todo esse contexto. Então, apesar, hoje nós somos o povo de Deus aqui na terra, a nossa preocupação é de levar o evangelho, o amor, levar também assistência àqueles que estão necessitados, mas muitos não gostam do papel da igreja na nossa sociedade. Então, levando em conta todo esse contexto sobre esses inimigos que se uniram contra Israel, houve também esse contexto também, a questão da inveja, os números de inimigos que não eram poucos e também as várias linhas em que atuavam os inimigos. Foi quando apareceu a questão dos gibeonitas, né? Aí foi quando surgiu. Mas de que forma os gibeonitas chegaram a tal fato de enganar o povo de Deus, né? Então, o primeiro passo que eles se articularam foi a questão das aparências. Então, eles tentaram trazer uma aparência para que pudessem enganar o povo de Deus. Então, eles se disfarçaram vindo de outros países distantes, de modo astutos, né? Então, eles convenceram a Josué das vantagens de fazer aliança com eles. Então, esse foi um ponto crucial nessa questão sobre essas aparências. Então, eles se vestiram de embaixadores, dizendo que eram embaixadores de outras cidades. Os gibeonitas, eles fizeram uma encenação a fim de seduzir o povo de Deus, né? Porque eles estavam com receio de morrer, de ser aniquilado. Então, eles fizeram essa encarnação a fim de seduzir o povo de Deus. Eles se disfarçaram muito bem, a ponto de enganar um general experiente que era Josué. Os ardilosos gibeonitas também eles utilizaram um excelente figurino, uma linguagem humilde, pretensa piedade. Eles levaram também a melhor safra de vinhos que eles tinham.
e também pão, mofado, foram presentes que ele levaram sobre a questão da gastronomia da sua região. Levaram para tentar dizer que era um presente para o povo o povo de Israel. E isso aconteceu também sobre esse outro aspecto também, sobre esses presentes, essa forma de articulosa que eles tiveram. Então teve algo muito importante em relação a isso, que foi esses presentes, a forma como eles agiram com Israel. E o povo de Israel, os príncipes, aí quando falo os príncipes, que eram os líderes de cada tribo, assim também como Josué, teve um papel importante nesse contexto. Foi o principal erro dentro desse contexto, dessa temática, dessa lição. Então, o principal erro dentro dessa temática foi que Josué ele não consultou o Senhor antes de fazer qualquer tipo de aliança com os gibeonitas. Então, só mediante 3 dias depois eles descobriram. Então, o principal erro dentro dessa missão, porque Josué e os príncipes eles não consultaram antes de fazer qualquer aliança. Então, eles receberam os gibeonitas, receberam os presentes, fizeram uma aliança ali com os gibeonitas, fizeram aquela aliança de paz, que eles não iam ser massacrados. Então, eles, de certa forma, receberam eles. Só que teve um trecho assim, interessante que fala aqui na revista, que fala o seguinte: o inimigo de nossas almas também utiliza as mesmas estratégias dos gibeonitas. Eles se mostram bem, sempre de bem, do lado bom das coisas. Então eles se articulam, tem uma boa conversa, uma pessoa boa, tem uma boa fisionomia, uma boa linguajar, diz que é tudo bem, está tudo tranquilo. E nós, principalmente a igreja, o povo de Deus, os jovens e muitas pessoas estão se deixando levar por gibeonitas da nossa época, né? Hoje que nós vivemos, contemporâneo. Então, existem vários gibeonitas na nossa época em relação a isso. Chega com boa conversa, um bom palavreado, e isso vai, de certa forma, existe um principal erro, nosso erro também, assim como Josué e os príncipes erraram, nós também temos um erro também em relação a isso. Nós não consultamos ao Senhor de fato. Senhor, será ser a tua vontade ou não que eu vá, que eu participe, que eu entre nesse negócio, ou qualquer. Isso pode trazer, de certa forma, algo que possa destruir a minha salvação. Então, muitas dessas situações é que nós devemos entregar ao Senhor, de fato, tudo essas situações que possam vir a ocorrer. Então, os gibeonitas fizeram todo esse cenário, trouxeram presentes, fizeram todo esse figurino, só que tem um ditado popular que diz a mentira tem pernas curtas, né? Então, 3 dias depois de todos esses acontecidos, que foram de fato, foi descoberta essa farsa, e eles descobriram que, na verdade, esses farsantes eram seus vizinhos. Né? E aí Josué ficou desolado, os príncipes ficaram desolados em relação a isso está lá no verso 18 do capítulo 9. Então eles ficaram desolados. Entretanto, diferentes de outros episódios lá, que houve algumas murmurações lá na época de Moisés, né? Mas esse foi diferente, porque a murmuração não foi contra Deus, mas sim contra os líderes de fato, contra Josué e contra os príncipes que não, trazendo aqui para nós, não vigiaram, né? Não levaram aos pés do Senhor essa certa aliança. Então, o princípio da autoridade, a submissão, ele estabelece respeito incondicional quanto à questão da liderança.
desde que essa conduza no centro da vontade do Senhor. Então, a partir do momento que toda essa situação esteja da vontade do Senhor, então isso, de certa forma, ele pode ser um elemento essencial. Então, nesse caso, houve, dentro desse contexto, trouxe problemas, né, para os líderes, porque eles, de certa forma, eles não pediram conselho ao Senhor. Então, houve, dentro dessa temática do Gibeonita, eles se disfarçaram, depois que se disfarçaram, fizeram toda essa farsa, levando presentes, levando toda a sua parte gastronômica para o povo de Israel. Houve o outro episódio que foi descoberto, e também teve a questão da aliança. Aí se pergunta, e a aliança que foi feita? Vai ser desfeita? Como é que vai ser feito? Então Josué e os príncipes da congregação, mesmo diante de toda essa ferrenha crítica do povo, eles não mudaram os termos da convenção da paz que foram firmados. Então, eles mantiveram ali essas convenções de paz com os gibeonitas. E o que é que nós podemos trazer com isso? Deus ele guarda de nós o cumprimento de nossas alianças firmadas, né? Então, a partir do momento que você faz uma aliança com Deus, Deus ele firma. A partir do momento que nessa época houve uma aliança entre ali o povo de Israel, ali mediante a liderança de Josué e os príncipes, então Deus ele vai firmar ali aquelas alianças. Em nossos dias, aliança que podemos trazer um exemplo aí é a aliança do casamento. Quantos casamentos não estão sendo... ali é uma aliança, de fato, que você está fazendo entre Deus, aquela pessoa que você está aceitando ela como sua esposa, você como seu esposo. Então, o casamento hoje é uma aliança que está se tornando algo banal. Está se casando apenas por interesse, está se casando com uma pessoa para que se possa ter... envolve famílias, ou porque acha interessante, com determinados dias, acabou o amor, não sinto mais nada, a gente vai ter que se separar. Mas isso fala sobre a questão do divórcio lá em Mateus, né, em relação, acho que é Mateus 2, que é lá do verso 13, 14, que fala sobre essa questão do casamento. Mateus, Malaquias 2, 13, 14, que fala sobre a questão do divórcio. Outra questão interessante também é sobre todo esse contexto. Então, ali os povos vizinhos de Israel se articularam, e eles, de certa forma, estavam articulando para que eles pudessem ali armar uma armadilha contra Israel. Logo em seguida veio os gibeonitas, que se fizeram uma farsa. Pode falar, irmão Chaga. É apenas só uma observação, uma troca de Mateus e Malaquias. Na verdade, você tem a razão, em Mateus. De fato, é em Mateus, realmente. Só para tirar, para ficar bem mais, para dar mais ênfase. Aí, Mateus. Mateus 2, 13. Então, houve todo esse cenário, essa questão do... Ok. Então, tem todo esse contexto. Então, os inimigos não eram poucos que estavam contra Israel, se articulando para que pudessem derrotar Israel. Logo em seguida veio a questão já dos gibeonitas, que ficaram com receio em relação a tudo isso. Fizeram um plano, enganaram ali o Josué e os príncipes, e logo em seguida houve a descoberta de tudo isso. E teve a questão da manutenção da aliança que foi realizada entre ali Israel
e os gibeonitas. E também o que é que nós podemos trazer isso como lição? Porque isso nós podemos entender que é como uma história de juízo e misericórdia, né? Então, a própria revista ele fala sobre essa questão da misericórdia, do juiz e misericórdia. Então, em relação a isso, os gibeonitas, em relação a todo esse plano, essa façanha, foram descobertos, e aí, o que é que vai acontecer com eles? Então, a aliança vai ser mantida com os gibeonitas. Porém, Josué, quando viu que foi enganado, ele ficou bravo, ficou zangado naquele momento, né, que está lá no verso 27, 9, 27. Então, foi que Josué, o povo de Israel queria que eles ficassem como escravo, né? Fizesse eles como escravo. Então, Josué os deu como rachadores de lenhas e tiradores de água para a congregação, né? Para cuidar da congregação e do altar do Senhor. Tudo porque os príncipes da congregação não consultaram o Senhor. Então, todo esse erro foi justamente por isso. Então, se a partir do momento tivesse havido uma consulta em relação a isso, esse episódio não teria sido narrado. Estamos vivendo, na relação a tempos difíceis, trabalhosos, todo esse contexto em que nós estamos passando. E também tem outros elementos também, que são os espíritos enganadores, que têm tentado destruir a igreja, a fé dos crentes, trazendo várias heresias também para dentro da igreja, modismos, que é o que está acontecendo demais dentro das igrejas, e também um pseudo-espiritualidade, né? Há essa questão da espiritualidade, que é chamado de pseudo-espiritualidade. Então, o inimigo hoje está entrando na igreja devagarzinho, com essas técnicas, trazendo heresias, modismos, tudo que está acontecendo aí. Então, tem certas situações que nós devemos vigiar quanto a esses contextos. Então, temos que estar vigilantes, buscando ao Senhor em todo tempo, pois o inimigo usa toda sorte de trapaça a fim de enganar o povo de Deus. Lá em Tito 1,16, ele fala sobre isso, a carta de Paulo a Tito, ele fala sobre essa questão. Então, temos que estar vigilantes, buscando ao Senhor em todo o tempo, pois o inimigo usa toda a sorte de trapaça a fim de enganar o povo de Deus. Então, os gibeonitas, eles são punidos dessa forma. Então, eles ficaram trabalhando como rachadores de lenha, né, e tiradores de água para a congregação do Senhor. Um contexto também que podemos também compreender sobre uma significativa mudança, né, em relação a isso. Os príncipes, diante de toda essa questão, e Josué, diante de toda essa descoberta do engano, sugeriram, né, que eles queriam que eles fossem escravos para a congregação. E, além disso, Josué também, curiosamente, os puniu com o mesmo tempo, também abençoou também. Então, se formos analisar os gibeonitas, em outros episódios futuros, eles aparecem também dentro do contexto bíblico também. Então, não foi uma punição, a punição, assim, nós podemos dizer, entre aspas, né? Mas também trouxe e abençoou os gibeonitas, né? Pois a maldição não caiu sobre quem não merece. A justiça de Deus atua sempre em favor daqueles que estão arrependidos, como nesse caso que nós que vimos. Eles queriam, o que é que de fato eles estavam querendo? Eles estavam querendo preservar suas próprias vidas, mas não sabia como fazer de tal modo correto. Por isso que eles elaboraram todo esse plano doloroso e mentiroso para que eles, mesmo com erro, Deus teve misericórdia deles. Primeiro porque a aliança foi mantida. E eles também não tiveram um fim trágico, né? Eles foram, ao mesmo tempo, eles foram punidos e eles também foram abençoados. Então,
a bênção, quando se trata nesse contexto, a bênção no lugar da maldição. Então, talvez possa trazer. Talvez a postura ali do humilde dos gibeonitas tocou o coração do nosso Deus, né? Tocou o coração de Deus, sendo destacado pelo serviço perpétuo na casa de Deus. Então o Senhor os abençoou e eles se tornaram participantes de alguns direitos usufruídos pela casa de Levi. Assim os gibeonitas se transformaram em uma bênção de Israel. Então, disso é um dos exemplos que é trazido, é a relação no tempo de Samuel, onde a Arca do Concerto ficou durante décadas lá na cidade de Gibeonitas, de Kiriat Jearim. E também no tempo de Salomão, também no tabernáculo foi a questão foi armado em Gibeão. Outra, assim, trazendo posteriormente do que eles foram chamados também, todo esse contexto, apesar de não serem descendentes de Abraão, aí no caso de Gibeonita, eles puderam ajudar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Eles aprenderam com tal episódio com a misericórdia divina triunfa a respeito do juízo também. Então, o que nós podemos trazer isso como lição? Principalmente aí, que foi o principal erro que eu informei para vocês, é consultar a Deus em todas as circunstâncias de nossa vida. Não devemos fazer aquilo que vem à nossa cabeça, ou pela emoção, mas, de certa forma, temos que levar aos pés do Senhor todo aquilo que nós temos no dia a dia. Se você está triste, se você leve para Deus, se você está alegre, leve para Deus. Se tem uma grande bênção para você, entregue para Deus para verificar se é da vontade dele. Se você vai fazer uma aliança com alguém ou algo desse tipo, sempre pedir direcionamento de Deus para as nossas vidas, pois ele é nosso guia. Então, a história do Gibeonita nos ensina importantes lições. Uma delas, jamais devemos tomar qualquer atitude antes de consultar o Senhor. Então, temos que consultar o Senhor em todas as circunstâncias de nossa vida. Então, esse é um ponto principal, consultar o Senhor antes de qualquer situação ao Senhor. A segunda precisamos estar atentos às ciladas do inimigo, pois ele é ardiloso, suas mentiras podem nos impedir de herdar a terra prometida pelo Senhor, que é a Nova Jerusalém. Então esse é um ponto crucial que nós tentamos passar para os irmãos em relação a esse contexto aprendido. Então eu tentei ser bastante sucinto por conta do tempo, e para que possamos, de certa forma, passar ainda a palavra para o pastor Chaga, para que ele possa fazer as considerações finais acerca dessa lição. Então, meus irmãos, é um motivo de muita alegria, que possamos nos alegrar, não fiquem tristes, porque estamos longe da igreja, mas a verdadeira igreja somos nós. Como o pastor Chaga tem falado, temos que cultuar Deus na nossa casa, temos que aprender a cultuar Deus, lendo a palavra, orando. Então são esses contextos que nos faz crescer como cristãos, como crescer também como pessoas diferenciais nessa sociedade. Então eu costumo falar para a Adna que em relação a esse contexto sobre não ir para a igreja, então é onde nós devemos nos fortalecer mais no Senhor. Apesar desse momento, mas é só uma passagem, logo estaremos na casa do Senhor, adorando em espírito e em verdade. Amém? Amém, pastor Chaga. Amém. Graças a Deus, muito boa palavra, uma aplicação, e nós só temos a agradecê-lo e louvar ao Senhor por tê-lo usado como instrumento nessa escola, nessa live, para edificar as nossas vidas, principalmente despertando a nossa juventude. Esses dois pontos aí,
o erro de Josué continua acontecendo em termos individuais, em termos pessoais. Muitos de nós temos fracassado exatamente aí, por não consultarmos ao Senhor. Interessante. E nas nossas orações, nós dizemos: Senhor, entrega a minha vida. Senhor, toma conta da minha vida. De manhã se desperta, se ora, Senhor, me guarda nesse dia. Aí chega bem ali, se toma uma decisão precipitada, em decorrência de alguma vantagem aparente, e infelizmente essa pode ser uma proposta enganosa. Portanto, e nós, quanto cristãos, e especificamente os jovens, já que essa lição é voltada para os jovens, que prestem atenção. Consultem o Senhor no namoro, para o casamento. Consultem o Senhor. No namoro, isso aqui é recorrente. Jovens não evangélicos, e aí vai em um arraial, fora do arraial de Deus, e encontra lá uma princesa ou um príncipe, e começa a namorar, e acha que é aquilo ali, pronto, achou. É bem verdade que às vezes dá certo. Eu próprio sou fruto disto, no meu primeiro casamento, fiquei viúvo, mas sou fruto disso, eu não era evangélico. Mas ninguém queira passar pelo que eu passei no primeiro casamento em termos de dificuldades. Não relacionamento conjugal, não foi isso, mas foi de dificuldade mesmo. Muitas lutas. Por quê? Porque a minha, então, esposa, que conhecia ao Senhor Jesus, não consultou. Ele foi namorou, me achou. Realmente eu sou muito bonito, graças a Deus por isso. E namorou comigo e acabamos casando. Mas não aconselho isso a ninguém. Não aconselho nenhum jovem a constituir um namoro, muito mais um casamento, sem consultar a Deus. A outra, assim, emprego, um concurso, tudo nós temos, irmãos, tudo nós temos que apresentar a Deus. Ouvir a Deus. Esse exemplo de Josué é formidável. Em relação a esse espírito enganoso, irmão Sérgio, esse espírito enganoso continua também operando. Parece, mas não é. Eu estive há algum tempo, não faz tanto assim, eu recebi uma mensagem, um áudio, e aí era uma pregação, e o pregador, na abertura da sua fala, ele faz propaganda de 3 livros. 3 excelentes livros, segundo ele. Aí eu fiquei aqui na expectativa, sabendo o autor do livro. Quem era o autor do livro? O autor do livro já havia errado, ou autora, pelo menos 2 vezes a vinda de Cristo. Havia profetizado que Cristo viria tal dia, depois que viria tal dia, 3 vezes, aliás, e que viria ter todas 3 vezes, claro, falhou. E eu vou comprar lá livro de um autor, autora, que antes havia afirmado que Jesus voltaria. É espírito enganador. Vai lá porque ela parece, mas não é verdade. É bonitinho, mas não é real, digamos assim. Precisamos ter muito cuidado em relação a isso. É sempre bom nós conhecermos, em termos de compra de livros, a editora e, principalmente, quem é o autor do livro, para não sermos enganados. Paz do Senhor, pastor.
Vamos lá. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua graça me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua graça me sustenta e me faz prevalecer. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua graça me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua graça me sustenta e me faz prevalecer. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e as consolações do Espírito